Bom, as relações entre os seres vivos ou relações ecológicas também podem se dar de duas formas. Uma forma positiva ou harmônica, em que os indivíduos relacionados não sofrem prejuízos. São relações, turma, em que ambos os envolvidos, eles são beneficiados, ou pelo menos um é beneficiado. Nas relações harmônicas, estabelece-se uma inter-relação muito boa para os indivíduos. Por exemplo, o mutualismo é uma relação harmônica. O fungo ganha e a alga ganha, no caso do líquen. Outra relação harmônica, o comensalismo, certo? O comensal ganha e para outra espécie nada acontece. Agora, quando as relações elas causam prejuízo para pelo menos um dos organismos envolvidos, eu digo que ela é uma relação desarmônica ou negativa. É o caso da competição. Na competição, uma espécie ganha e a outra perde. Então, há o prejuízo para algum envolvido. Outra relação desarmônica é o canibalismo. Alguém morre para alimentar outro alguém, certo? A predação é desarmônica, o parasitismo é desarmônico. Então, quando a relação ela causa prejuízo para algum dos envolvidos, ela é desarmônica. Adiante. Primeira relação ecológica importante é a sociedade. Sociedade é uma relação intraespecífica, ou seja, os indivíduos são da mesma espécie, e o que caracteriza uma sociedade é que nela acontece a divisão de trabalho. Como assim? Por exemplo, formigas são insetos que vivem em sociedade. Por quê? Porque eles dividem o trabalho. Tem a formiga soldado, tem a formiga rainha, tem a formiga operária. Cada um ali dentro do formigueiro tem o seu papel, o seu trabalho. Os cupins também são insetos que vivem em sociedade. Eles dividem o trabalho. E olha esse cupim aqui, olha como ele tem a cabeça muito maior do que esse, por exemplo. Esse aqui provavelmente é um cupim soldado. Esses aqui devem ser os cupins operários. Então, eles dividem trabalho. Tem o cupim rainha, ok? E a mais famosa de todas as sociedades é a Sociedade das Abelhas. Lá na colmeia tem uma grande organização. Tem a abelha rainha, o trabalho dela é botar ovos. Tem as abelhas operárias que coletam o néctar para fazer o mel. Tem as abelhas soldado, que são aquelas que ficam ao redor da colmeia vigiando. Tem o zangão, cuja função é somente copular com a rainha. Então, elas dividem trabalho. Seres que vivem assim, dividindo o trabalho e são da mesma espécie, vivem em sociedade. Nós, seres humanos, vivemos em sociedade. Cada um aqui tem o seu trabalho. Olha esse exemplo aqui dos cupins, tá? Os cupins, eles são insetos e botam ovos. Dos ovos eclodem uma larva que vira uma ninfa. E essa ninfa se diferencia em reprodutivo, em soldado ou em operário. O reprodutivo, em um dado momento, ganha asas, certo? Depois ele perde e ele vai se transformar na rainha ou no rei. Então, perceba, gente, o trabalho aqui extremamente dividido: rainha, rei, operário, soldado e reprodutivo, certo? É muito organizado, cada um tem a sua tarefa ali dentro. É uma relação harmônica e intraespecífica, que como eles trabalham juntos para o bem do formigueiro, para o bem do cupinzeiro ou da colmeia, é bom para todos. Outra relação ecológica importante: colônia, tá? As colônias. Observe essa imagem aqui, tá? Ela mostra corais lá no fundo do mar. O que define uma colônia? Uma colônia, gente, é uma relação também intraespecífica, porém,
Pode ou não haver divisão de trabalho, mas os indivíduos, eles devem ter uma ligação anatômica, ou seja, os indivíduos, eles têm que estar grudados um ao outro, ligados. Observe aqui o desenho, tá? Observe que essa parte aqui do coral tá grudado nessa, que tá grudado nessa, que tá grudado nessa maior, que tá lá no fundo, tá tudo grudado. Tudo isso aqui é uma colônia só. Certo? No caso dos corais, essa colônia que se formou por brotamento, que é um tipo de reprodução assexuada. Outro exemplo, eu tenho aqui uma colônia de bactérias, tá? Elas parecem um colar de pérolas. Cada bolinha aqui é uma bactéria, certo? E perceba que elas estão grudadas, ó. Então, isso aqui é uma colônia de bactérias. Quando você tem aí uma infecção de garganta bacteriana, que você coloca a língua para fora e observa aquela placa branca na sua garganta, aquilo é uma colônia de bactérias infeccionando você. Tá lá grudado nas suas amígdalas, tá? A placa bacteriana da cárie também é uma colônia de bactérias. São bactérias que vivem assim, grudadas, tem ligação anatômica, tá? A colônia, ela pode ser assim, com os seres iguais, ou ela pode ser assim, eu chamo de colônia heteromórfica, em que os indivíduos são diferentes. Observe aqui. Essa foto não é uma planta, não é um animal, eita, não é uma planta, é um animal, tá? Ela se chama ovelha, é um animal do filo dos selenterados ou quinidários. Observe que eu tenho aqui uma parte A, tem tentáculos, olha, parece uma anêmona, né? E aqui uma parte B. A parte A se chama gastrozooide. A parte B, gonozooide. Gastro vem de estômago, que é comida. Então, essa parte A é responsável por capturar o alimento para a colônia. Ela captura com os tentáculos. A parte B, os gonozooides, vem de gônadas, vem de gameta. A parte B é a parte da colônia responsável pela reprodução. Agora, observe, por que isso aqui é uma colônia? Porque a parte A está grudada nessa outra parte, que está grudada nessa outra parte, que está grudada aqui, que está grudada aqui. Se há uma ligação anatômica, se os indivíduos estão grudados, é uma colônia. Certo? Adiante. A caravela. A caravela, que é um animal lindo, né? Aqui é um esquema de caravela, aqui é uma foto da caravela. Ela é uma colônia de pequenos pólipos. Ela tem uma bolsa de ar aqui para flutuação e vários tentáculos. E nesse monte de tentáculos tem vários animais vivendo. Então a caravela não é um animal só, ela é um conjunto de animais que estão ligados, ou seja, a caravela ela é uma colônia de pólipos. Ok? Bom. Outra relação ecológica, gente, essa aqui é importante, tá? Mutualismo. Mutualismo é uma associação entre duas espécies diferentes em que ambas se beneficiam. Bom, se são duas espécies diferentes, a relação é interespecífica. Se ambas se beneficiam, ela é harmônica, ela é positiva, ela é bom, porque os dois se beneficiam. Os organismos envolvidos, eles não conseguem viver separadamente. Então, é um tipo de relação em que há uma obrigatoriedade deles viverem juntos. Se eu separo as duas espécies, elas morrem. Exemplo de mutualismo, os líquens. Aqui eu tenho um líquen amarelo, muito bonito por sinal, e esse aqui que é muito comum em troncos de árvores em telhados, que é um líquen cinza. Gente, se eu pego um microscópio e observo essas estruturas, eu vou ver isso aqui, ó, que tá aqui embaixo. A parte verde, essa bola verde, ela é uma alga unicelular. E se é uma alga, ela faz fotossíntese. E essa parte branca mais clara são os filamentos, são as hifas do fungo. Então, isso aqui, na verdade, é um líquen. O que é um líquen? Um líquen é uma estrutura formada por um ser micobionte, que é o fungo, e um ser fotobionte, que é a alga. Agora, volto aqui. Se a relação ela é benéfica e ela é obrigatória, o que os envolvidos ganham? A alga
produz glicose na fotossíntese e manda para o fungo. Então, a alga faz o alimento do fungo. O fungo, por sua vez, pega do ambiente água e sais minerais e manda para a alga. Então, é uma troca perfeita. Se eu separo, a alga morre e o fungo morre. É uma relação obrigatória, harmônica, interespecífica. Dá uma olhada aí ao redor da sua casa. Provavelmente, você vai encontrar um líquen, vai chegar perto e vai dizer, olha, eu não estou vendo, mas aqui tem um fungo e uma alga coexistindo, um fazendo o outro sobreviver. Bacana, né? Depois eu filmo para vocês aqui na minha casa, tem muitos líquens. Micorrizas, tá? As micorrizas, gente, também são associações mutualísticas. Micorrizas. Mico vem de fungo, rhiza vem de raiz. As micorrizas são associações ecológicas harmônicas na qual os fungos, olha, eles se enrolam nas raízes das plantas. É como o líquen. Essa parte aqui creme são raízes e essa branca que parece uma teia de aranha são os fungos. Se é mutualismo, os dois ganham. Então vamos por partes. Eu tô falando que isso aqui é raiz. Se é de raiz, opa, é de planta. A planta vai mandar o que para o fungo? Glicose que ela faz na fotossíntese. O que o fungo manda para a planta? Perceba, gente, como que o fungo ele aumenta a área de contato, ó, da raiz com o solo. Toda essa parte aqui, ó, ela é uma parte uma parte que faz com que a raiz consiga drenar nutriente, água e sais minerais através dos fungos. O fungo aumenta a área de contato da raiz. O que o fungo manda para a raiz? Justamente isso, água e sais minerais, porque ele consegue aumentar essa área de contato com o solo. Recapitulando, micorriza é uma associação entre raízes e fungos. As raízes mandam glicose para os fungos mandam água e sais para as raízes. Tudo bem? Adiante. Vou pular essa aqui também. Protocooperação. Bom, protocooperação. Cooperar, gente. Cooperar é ajudar, né? Coopera comigo aí, assiste a aula direitinho, tá? Cooperação é uma ajuda, é uma relação ecológica entre duas espécies também diferentes. Opa, faltou um S aqui. Em que ambas também se beneficiam. Parece mutualismo? Parece. Porém, olha a diferença. A associação não é obrigatória. Um ser consegue viver sem o outro. Então, é uma ajuda também. Funciona assim. Eles vivem melhor juntos. Mas se eu separar as espécies, elas não morrem. Exemplo. A relação entre o crocodilo e o pássaro palito, né? Depois que o crocodilo se alimenta, ele vai para a margem do rio e fica lá aquecendo o corpo para acelerar a digestão, porque ele é um réptil, né? Ele é um animal de sangue frio. Então, ele fica se aquecendo para acelerar a digestão. E esse pássaro aqui, ele entra na boca do crocodilo e começa a comer os vermes e os restos de comida que ficaram ali entre os dentes. Então, esse pássaro, ele tá se alimentando, o crocodilo tá descansando. O pássaro tá ganhando o que do crocodilo? Alimento. O crocodilo vai ganhar o que do pássaro? Uma limpeza na boca, uma escovação de graça. Então, é uma relação que é uma cooperação. Se esse pássaro nunca aparecer aqui, o crocodilo morre? Não. O pássaro morre? Não, ele vai buscar alimento em outro local. Então, na protocooperação, eles se ajudam, eles vivem melhor juntos, mas eles também vivem separados, tudo bem? Um outro exemplo, um exemplo famoso, é do Bernardo Eremita, que é esse caranguejo aqui, ó, ou paguro, e esses animais aqui, ó, que são sésseis, tem um aqui e um aqui, as anêmonas do mar. Tá aparecendo a minha sombra ali, a sua também, Tica. Bom, esquece a sombra aí, viu, gente? Que relação é essa? É uma protocooperação. Por quê? Turma, esse caranguejo, ele não tem concha, então ele fica à mercê de predadores lá no mar. A anêmona é um animal séssil, ou seja, ela não se locomove.
Ocorre que o caranguejo, ele pega lá no mar conchas velhas abandonadas para poder se proteger dos predadores. E em cima da concha dele, às vezes, se fixam, olha, anêmonas. Onde é que está o bonito da relação? É lindo isso aqui. Por quê? Porque as anêmonas têm esses tentáculos aqui, ó, e eles queimam, certo? Logo, algum predador vai se aproximar do caranguejo? Não, porque as anêmonas estão protegendo o caranguejo. Agora, o caranguejo, ele vai se locomovendo e levando a anêmona junto com ele. Então, quanto mais ele anda, mais ele aumenta a chance da anêmona encontrar alimento, porque ela é um animal séstil. Isso é uma protocooperação. Isso é bom, por quê? Porque a anêmona, ela tem maiores chances de encontrar alimento, já que ele carrega a concha com ela em cima, e o caranguejo tem maior chance de sobrevivência porque ele está protegido por esses animais que queimam, que são perigosos. Se eu separo o caranguejo da anêmona, eles continuam sobrevivendo, mas sobrevivem melhor juntos. Isso é uma protocooperação, certo? Adiante. O hipopótamo com esses passarinhos, tá? O hipopótamo tem vários parasitas na pele. Esses pássaros comem esses parasitas, então o pássaro ganha comida. O hipopótamo ganha uma limpeza, certo? Bom, vamos dar um tempinho aqui.